Seja bem-vindo ao nosso canal Matemática na Veia. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que está dentro da análise combinatória, que é a diferença entre arranjos e combinação. Pega o seu material, que a aula já vai começar. Inicialmente, nós vamos fazer uma pequena revisão sobre o que seria a permutação. Observe o mapa mental que eu coloquei para vocês. Pegando aqui, o que seria a permutação? A permutação, ela trata primeiro elementos distintos. Então nós temos a permutação simples e permutações com repetição, mas preferencialmente para trabalhar com permutação simples, eu tenho que trabalhar com elementos que não estão se repetindo, né? São elementos distintos. E na permutação simples, eu posso utilizar também o princípio da contagem, o princípio fundamental da contagem. Quando eu tiver o conectivo E, que refere-se a eventos acontecendo simultaneamente, né, um e outro ao mesmo tempo, ou o conectivo OU, quando eu tenho eventos que estão acontecendo independente um do outro. Eu tenho aquela escolha de fazer um evento ou optar pelo outro. E aí nós vemos que podemos somar ou multiplicar esses eventos. E na permutação simples, nós utilizamos essa formulazinha aqui, ó. P de permutação, M refere-se ao número de elementos que estão trocando, que estão mutando, né, a ordem entre si. E para descobrir quantas possibilidades eu posso ter de troca de um determinado elemento, eu faço fatorial desse quantitativo que está trocando de lugar. Quando é que eu devo usar? Geralmente quando exercícios vierem abordando aí trocas de números, de classificação, de posicionamento, de filas. Eu tenho uma determinada fila e quero trocar todos de lugares. Eu conto a quantidade de pessoas que constituem essa fila. Observe que cada pessoa é única, né? Então são elementos distintos. E quando eu troco todo mundo de lugar, eu faço a permutação, que é calcular o fatorial desse quantitativo. E principalmente quando eu estiver usando aí anagramas com letras distintas, diferentes, é uma evidência da permutação. Olha um exemplo. Quantos números de 3 algarismos distintos, sem repetição, podemos formar com o número 1, 2, 3? Se eu alterar todos os de lugares, 1, 2 e 3, quantos novos elementos eu posso encontrar em elementos que sejam distintos um do outro? 1, 2, 3 são quantos elementos? 3. Então, o meu N, ou meu M dessa fórmula aqui, refere-se ao quantitativo de elementos, 3. Né? E eles eles vão estar variando entre si, né? E aí eu vou ter o quantitativo de permutação de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, que a gente faz uma decai o número, que equivale a 6 possibilidades aí de números distintos, que poderia ser 1, 2, 3, 3, 2, 1, que é outro número, 1, 3, 2, e eu posso ficar brincando e variando esses elementos. Nós temos também a permutação com repetição. Eu não coloquei aqui, mas seria aquela permutação onde eu coloco, é como se fosse a permutação com repetição, simples, né? E eu adiciono aqui em cima o x, o y, que seriam os elementos que estão se repetindo. Aí eu faço a permutação dos n elementos, que nós havíamos visto. Então ficaria Pn, x, y, z, os números que se repetem. Faria a fatorial do n elemento dividido pelas repetições, que seriam os fatoriais aqui, né? A gente viu isso aqui na última aula, só uma revisão. Então nós trabalhamos com permutação quando eu estou utilizando agrupamentos de todos os elementos são usados. Eu vou alterar todos os elementos, misturando aí esses elementos, trocando eles de posição. E o M e o P, o M refere-se ao quantitativo de elementos, e o P de quanto em quanto eu estou tomando esses elementos que é o tamanho do conjunto. Então, exemplo, eu tenho uma fila de 5 pessoas. Se eu alterar as 5 pessoas, o M é a quantidade de elementos, que é 5, e o P é a quantidade de pessoas que eu estou pegando para fazer essa troca. Estou tomando de quanto em quanto? De 5 em 5. Então, observa que para acontecer a permutação, eu pego a quantidade total de elementos e troco eles de posição. Eu não posso ter uma fila de 5 pessoas
e apenas mexer com 3 pessoas e trocar elas de lugar e falar que aquilo é permutação. Por quê? Porque o meu M é diferente do meu P. O meu M refere-se à quantidade de elementos, de pessoas que estão naquela fila, e o meu P indica a quantidade de pessoas que eu estou trocando de lugar. Então, para acontecer permutação, os dois têm que ser iguais. Ou seja, eu pego o quantitativo de elementos daquela fila e todos eles têm que trocar de lugar. Então, a permutação envolve sempre todo o quantitativo. Tá? E aí nós vemos um exemplo aqui que caiu na UEM, na Universidade Estadual de Minas Gerais, que diz assim: observe a tira de quadrinhos a seguir. Nós temos a Mônica e o Cascão e vários outros componentes da historinha, onde vem o balãozinho do Cascão dizendo assim: Cebolinha, quer parar de torcer para a Mônica? E ele está quase caindo, então ele está torcendo para que a Mônica puxe no sentido contrário ali. E aí diz assim, o enunciado da questão: a Mônica desafia seus amigos numa brincadeira de cabo de guerra. Supondo que a posição da Mônica pode ser substituída por qualquer um dos seus amigos e que ela pode ocupar outro lado junto com os demais, mantendo-se em qualquer posição, então eu posso trocar as posições ali. O número de maneiras distintas que pode ocorrer nessa brincadeira será igual a, ou seja, eu tenho que trocar, né, qualquer um desses seus elementos e saber quais são as maneiras distintas que pode acontecer essa brincadeira. Então eu posso trocar todos de lugar. Eu posso mexer, são quantos elementos? Eu tenho aí no total 5 elementos. Vamos escrever aqui. Se eu for contar cada elemento que está fazendo parte dessa brincadeira, o meu N, que equivale também dizer, poderia numa forma de P, N refere-se ao número de elementos que eu tenho, e se P é a permutação, estou envolvendo todos, vou ter que trocar todos de lugar, então isso é permutação. Quantos elementos eu tenho? 5, que são 5 personagens. Então, se eu tenho 5 personagens e eu vou estar trocando todos eles de lugar, isso é permutação. Então, basta agora eu fazer a permutação de 5, que é a mesma coisa de 5 fatorial. E o que seria 5 fatorial? 5 vezes decaindo. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, se eu faço isso aqui, 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, multiplicando eu vou ter 120 possibilidades, maneiras de estar organizando isso aí. Bem simples, então observe que permutação envolve todos. Se eu trocasse só alguns de lugar, isso deixaria de ser permutação e eu estaria agora tendo uma nova ferramenta da análise combinatória, que seria o arranjo e a combinação. Então observa que permutação é quando eu troco todos de lugar. Se eu mexer só com algum, eu já entro em outra ferramenta da análise combinatória. Então nós vamos ver agora a diferença entre arranjo e combinação. Dá uma olhada aqui no slide. Eu tenho aqui: a dupla Amanda e Lívia é igual à dupla Lívia e Amanda. Essa é a diferença entre um problema de arranjo e um de combinação. Então observa, se eu tivesse uma equipe constituída pela Amanda e pela Lívia, e eu falasse, ó, a equipe é constituída pela Amanda e a Lívia, será que eu teria uma equipe 2 constituída pela Lívia e Amanda? Não, porque se eu tenho uma equipe, uma comissão, um conjunto, se eu falo primeiro o nome da Lívia ou o nome da Amanda, não vai alterar aquele conjunto, não vai alterar a natureza daquele agrupamento, ou seja, a Amanda e a Lívia é a mesma coisa de Lívia e Amanda. Então, quando eu troco os elementos de lugar, e mesmo a troca dessa ordem desses elementos não muda a natureza desse agrupamento, eu estou dizendo que essa troca foi uma combinação. Então, a combinação é quando eu altero os elementos de lugar e essa alteração desses elementos fazem com que o grupo continue tendo a mesma natureza. Agora, se eu alterar esses elementos e formar um novo conjunto, um outro elemento com uma outra natureza, eu digo que essa troca gerou um arranjo. Vamos ver isso com mais detalhes desse lado de cá, no mapa mental que eu organizei para vocês. Eu tenho análise combinatória
E a análise combinatória, ela pode vir com essas duas ferramentas. Eu posso ter, quando eu envolvo parte dos elementos, trocando entre si, eu posso ter uma combinação, ou eu posso ter um arranjo. Observa, se eu pego um grupo formado pelo Caio e a Camila, e eu digo que agora esse grupo é formado pela Camila e o Caio, eu não posso dizer que esses grupos são diferentes, porque eu alterei a ordem ali, mas a natureza, a essência daquele grupo é o mesmo. Então, se eu trocar eles de lugar e não alterar o sentido, não importar, se eu alterar eles e essa troca não me importar, continuar sendo o mesmo grupamento, eu digo que essa troca, essa mudança gerou uma combinação. Agora observa quando eu mexo com arranjos, eu dei um exemplo aqui de números, eu tenho o número 1 e o 2. Se eu trocar o número 1 e o 2 de lugar, isso será um arranjo. Por quê? Porque o 1 e o 2 vira 12 e o 2 e o 1 vira 21, ou seja, eu troquei os elementos e gerou naturezas diferentes. O 12 é diferente do 21. Então essa troca, ela teve um ordenamento, ela foi importante, ela altera a essência dos grupos. Então isso é um arranjo. Bom? Então a combinação, ela não considera a ordem, ou seja, se eu alterar a ordem desses elementos que constituem esse grupo, não vai mudar o grupo. A combinação ela pode acontecer de forma simples ou com repetição. Exemplo, Caio e Camila são únicos, né? Eu só tenho Caio, só tenho a Camila. Agora, se eu tivesse dois objetos que eram idênticos, que eram iguais, e eu troco eles de lugar, seria aí combinação com repetição. Na aula de hoje nós vamos falar só sobre combinação simples, tratando de elementos distintos sem repetição. Na outra aula a gente vê como é que seriam essas repetições. Então, quando é que acontece as combinações? Geralmente quando eu estou trabalhando com comissões, estou trabalhando com pessoas, agrupamentos, tá? Conjuntos, grupos, sempre isso aí já tem uma cara de combinação. E qual é a fórmula de combinação que eu posso utilizar? A combinação ela vem de um binômio, né? M sobre P, nós chamamos isso aqui de binômio. E como é que eu posso resolver isso aqui? Eu posso resolver isso aqui da mesma maneira, simbolizando isso aqui. O C vem de combinação, o M refere-se aí ao número de elementos, de caracteres, número de elementos que estão envolvendo. Exemplo, entre K e Camila são 2 caracteres. E o P refere-se à forma de organização, estou tomando de quanto em quanto, estou alterando eles de quanto em quanto, de 2 em 2, de 3 em 3, estou trocando eles de lugar, tá bom? Então eu faço para obter a combinação, eu pego o fatorial desse quantitativo de caractere e divido pela subtração desses dois, e fatorial da subtração desses dois, vezes o fatorial do ordenamento dele, de tomada de quanto em quanto. Então a única diferença que eu tenho da combinação relacionada a arranjo no quesito fórmula é esse Pzinho aqui, tá? Na combinação eu tenho no denominador uma multiplicação a mais ali. No arranjo, a fórmula ela não considera esse P multiplicando, tá? E vamos ver então como é que seria arranjo. Arranjo, ele considera a ordem, ou seja, se eu alterar a ordem dos elementos ali, vai gerar um novo elemento para mim, um novo caractere. Então a ordem para o arranjo importa, tá? E o arranjo ele pode acontecer de forma simples, quando não há repetição de elementos. Observa, o 1 e o 2 não se repetem. Se fosse 1, trocando de lugar ali, eu teria repetição. Aí eu usaria, se a ordem importasse, se alterasse os elementos ali, se eu tivesse 1, 3, por exemplo, se eu alterar esses elementos de lugar, vai formar N números, 131, 113, 311. Então a ordem importa. Só que eu tenho repetição? Tenho. Eu tenho dois números aí que são 1. Então eu trabalharia com arranjo com repetição. E eu tenho um arranjo condicional. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o que? Arranjo simples, que seriam trabalhar com caracteres que não estão se repetindo, onde eu troco a ordem desses elementos, e a ordem é importante porque geram números distintos, geram naturezas distintas aí. Então eu tenho essa fórmula aqui para quando não tem repetição, para qualquer ordem. Eu posso pegar aqui, lembra que se eu tiver um conjunto de 5 pessoas aí, eu posso pegar o quantitativo aí, de 3, de 2, e ficar alterando eles de lugar. Arranjo combinação
não leva todos os elementos trocando de lugar, tá bom? Ela pega uma parte desses elementos e vai trocando eles de lugar. E essa parte de repetição e condicional nem vou falar, porque não é o primeiro momento. E a observação. Lembra que eu falei para vocês que permutação, ele pegava o M igual ao P? Ou seja, se eu tinha 5 elementos e eu troco os 5 de lugar, os 5 elementos é o M. E eu estou trocando de quanto em quanto, tomando de quanto em quanto para trocar de lugar, de 5 em 5. Então, quando eu pego tudo e troco de lugar, é permutação. Agora, quando eu for falar de arranjo e combinação, observa que os dois, tanto arranjo quanto combinação, o M vai ser menor do que o P, ou seja, do quantitativo que eu tiver, eu vou pegar sempre uma menor parte para estar trocando de lugar. Olha um exemplo bem simples. Se eu tiver 5 elementos numa fila, 5 pessoas numa fila, e eu pegar apenas 3, ou seja, o M é a quantidade, 5, e o P é de quanto em quanto eu estou trocando de lugar, 3. Então, sempre esse quantitativo que eu vou estar pegando para trocar eles de lugar, vai ser sempre menor do que o todo ali, tá? Então, sempre quando eu pego uma parte do caractere que eu estou analisando, eu posso aplicar combinação ou arranjo. Quando eu envolvo todos os caracteres, eu utilizo permutação. Então, já viu aí uma dica de como diferenciá-los. E como eu posso te dar mais uma dica aí para te ajudar a você não esquecer mais a diferença entre combinação e arranjo. Sempre que você fazer um exercício e você não souber se vai aplicar a forma de combinação ou se vai aplicar a forma de arranjo, faça essa pergunta, tá bom? Pergunta bem tranquila e bem facinho. A ordem importa? Se eu pegar esses elementos e trocar eles de ordem, a ordem vai importar? Vai alterar alguma coisa? Se você responder aham, então quer dizer que se trata de um arranjo, tá? Se você responder não, então se trata de uma combinação, tá? Então lembre dessa dica. A ordem importa? Aham, então é arranjo. A ordem importa? Não, então combinação. Lembra disso que vai te ajudar bastante, tá bom? Vamos falar com maior propriedade agora de combinação simples. Então, combinação simples, nós temos a forma do... Lembra que na outra forma usava M no lugar do N, então é a mesma coisa. O N refere-se à quantidade total de elementos que são repetidos e o P a quantidade de elementos distintos em cada agrupamento. Algumas atenções que você tem que ter. Não há repetições nos elementos, né, agrupados. Na combinação não pode ter repetição, nem no arranjo simples, nem na combinação simples. Se é simples, não está tendo repetições. A mudança da ordem não altera o grupamento, eu posso alterar eles de lugar, que a ordem não vai me importar, não vai alterar nada. E geralmente problemas que envolvem pessoas, pessoas de que forma? Através de grupos de alunos, de comissões e geometria, seja a quantidade de polígonos, usamos aí a combinação. Então, a combinação, uma parte assim, que eu achei essencial de trazer para vocês, é que a combinação é um tipo de agrupamento em que o grupo difere do outro pela natureza dos componentes. Lembra da Amanda e da Lívia? Se eu falo Amanda e Lívia, Lívia e Amanda, são grupos aí, certo? Só que a ordem não vai importar. Eu tenho o grupo Amanda-Lívia e o grupo Lívia-Amanda, só que é a mesma coisa. A ordem não vai diferenciar. O que vai diferenciar é a natureza, a essência daquele grupo, tá? E não difere pela ordem de seus elementos, foi o que a gente viu ali. Então, olha, um exemplo que nós temos aqui, eu trouxe para vocês, que diz assim: entre 4 professores do CEAT, 3 serão escolhidos para representar a escola no evento. Então, presta atenção. Quantos professores eram? O quantitativo. O quantitativo era 4 professores, certo? E agora, de quanto em quanto que eu estou escolhendo, dentro desses 4, eu vou pegar quanto ali para escolher? 3, então eu posso pegar os 3 primeiros, ou o segundo, terceiro e o quarto, e aí eu posso estar brincando, ou o primeiro, o terceiro e o quarto. Então, se eu posso estar pegando, tomando eles aí da maneira que eu quiser na brincadeira, eu vou dizer que a ordem que eu estou agrupando eles é de 3. Então, observa, o M aqui
é diferente do P. Eu não estou analisando todo mundo. Se eu não estou analisando todo mundo, eu estou trabalhando aí com ou arranjo ou combinação. Então é bem simples. Peguei, eram 4 professores, mas eu escolhi 3, então o M é diferente do P. Lembra que o 4 refere-se ao quantitativo e o P de quanto em quanto eu estou pegando e fazendo essa troca. Quantos grupos de professores diferentes? Então não pode ter repetição, então ou é arranjo simples, ou arranjo ou combinação simples, ou arranjo simples. Então não pode ter diferença ali entre eles. Podem ser formados se os escolhidos terão funções idênticas. Então, olha um exemplo. Se eu tivesse um grupo formado por isso aqui, vamos tentar ver se a ordem vai importar ou não, para saber se eu vou utilizar arranjo ou combinação. Se eu tivesse o grupo do Jorge, do Geraldo, da Tânia e da Norma, e eu vou chamar de G, o Geraldo vai ser G, o Jorge vai ser G, eu vou pegar o Geraldo de GE, a Tânia T e a Norma N, certo? Só para facilitar aqui. Concorda comigo que eu poderia ter um grupo também formado pelo o Jorge, o Geraldo, a Norma, são 4 no total, mas eu tenho que pegar de 3 em 3. Então eu poderia ter um grupo do Geraldo, do Jorge, do Geraldo, da Norma, do Jorge, do Geraldo e da Tânia, do Jorge, da Tânia e da Norma, do Geraldo, da Tânia e da Norma. Essas seriam as combinações. Por questões de lógica, você faria esse exercício. Então, se eu trocar eles aqui em todas as possibilidades possíveis, eu vou ter encontrado um agrupamento de quantos grupos diferentes? 4 grupos diferentes. E observa que eu não repeti nenhum deles, certo? Será que a ordem importava? Se eu falo Geraldo, Jorge, Geraldo e Norma, Geraldo e Jorge, mudou o grupo? Não. O grupo continuou sendo constituído pela mesma essência, pela mesma natureza, ou seja, é o Jorge, Geralda e a Norma. Se eu falo a ordem diferente, não vai mudar nada, as funções são idênticas ali. Nenhum deles tem algo que os difere lá dentro. Então, se as funções são idênticas, eu estou trocando eles de lugar, o grupo vai ser constituído da mesma forma. Então, isso, se eu digo que a ordem não importa, se a ordem não importa, arranjo ou combinação, combinação. Então, esse exercício trata-se de combinação. E se eu quiser usar pela forma, em vez de ter usado aqui pela lógica, como a gente fez inicialmente, pela forma, nós vamos usar aquela fórmula onde é o C, M, P. Lembra? O M, eu faço o M fatorial dela, divido pela subtração entre os dois e multiplico pelo P fatorial. Nós teríamos, será que a gente vai encontrar 4 também? Vamos observar para ver, né? Então, olha, nós vamos substituir valores. Então, aqui ficaria C, quantos elementos? 4. Tomadas de quanto e quanto? 3. Então, seria 4 fatorial. 4 tira 3, que é a subtração dos dois daria 1 fatorial, vezes o P, que é 3 fatorial. Vamos tentar fazer o processo aí de fatoração, de cancelamento. Eu vou abrir o fatorial de cima, o maior em função do menor, e vou parar até o 3 para poder cancelar. O 1 fatorial é a mesma coisa de 1. Então aqui eu posso cancelar 3 fatorial com 3 fatorial e ficou 4 dividido por 1, totalizando aí 4 grupos distintos, como nós havíamos previsto. Então a gente consegue resolver exercício de combinação, arranjo e permutação pela lógica, como a gente fez inicialmente, ou de um momento mais rápido, um procedimento mais rápido, que é usando uma fórmula. Dependendo de alguns exercícios, compensa mais fazer pela fórmula. Outro exemplo seria trabalhar com figuras, com polígonos. Lembra que eu mostrei para vocês que quando eu estou trabalhando com polígonos, quantos triângulos eu consigo formar pelos pontos tal, quantas figuras de um quadrado. Polígonos são figuras que com vários lados.
Vamos trazer o exemplo aqui de um triângulo. Eu tenho no plano, são marcados 5 pontos distintos não alinhados. Então, quantos pontos que eu tenho? 5. Quantos triângulos podem formar tendo sempre 3 deles como vértices? Então, dentro desses 3, entre 5 pontos, para formar triângulos eu preciso de quantos? Só 3. Então, eu não estou envolvendo todo o conjunto. Se eu não estou envolvendo todo o conjunto, estou mexendo só com uma parte deles, isso é arranjo ou combinação. Mas agora vem a pergunta, será que a ordem importa? Se a ordem importar, vai ser arranjo. Se a ordem não importar, combinação. Então, vamos pegar um exemplo que eu coloquei para vocês aqui embaixo. Olha, eu tenho um triângulo formado pelos pontos A, C, D. Se eu falar que agora, veja o desenho do triângulo, né? ACD, ele é determinado sem considerar a ordem deles. Então, ele poderia ser também quem? CDA. Será que mudou alguma coisa? Esse triângulo deixou de ser, perdeu a essência porque eu falei que agora ele é constituído pelos pontos CDA? Não. Então, a ordem vai importar alguma coisa? Não. Então, observa que o ponto A, o C e o D, eles são pontos distintos. Eles não se repetem, não é 2A nem 2C. E eles têm a mesma essência, a mesma função. Então, eles são pontos distintos ali. Então, seria uma combinação simples, porque a ordem ali não vai importar os elementos. E o que os difere vai ser a natureza. De que maneira podemos escolher 2 estudantes numa classe de 30 alunos? Então, esse aqui é um outro exemplo que eu teria ali de combinação. Se eu vou pegar 2 alunos no total de 30 ali, eu estou pegando só uma parte desses elementos, seria combinação ou arranjo. Mas se eu tiver dois estudantes, onde um estudante seja Amanda e o outro estudante seja Lívia, se eu falar primeiro a Lívia e depois a Amanda, não vai alterar nada. Então quer dizer que isso aí para mim seria uma combinação. A ordem vai importar? Não, porque continuarão sendo 2 estudantes, a natureza vai continuar sendo a mesma. Teremos o arranjo. O arranjo simples, ele é um tipo de agrupamento, né, em que o grupo ele vai diferenciar do outro, um grupo diferencia do outro tanto pela ordem ou quanto também pela natureza. Olha um exemplo. Eu tenho elementos que são constituídos de um grupo aí que eu chamei de um grupo formado pelo elemento A e B. Então, se eu diferenciar e falar que agora é B e A, muda. Porque o AB, ele forma um ordenamento dessas palavras que é diferente de Bá. Então, é distinto. É como se fosse o A representasse o número 2 e o B representasse o número 3. E aí eu teria o número 23 sendo diferente do número 32 quando eu altero eles de lugar. E a natureza seria a forma, né? O que constitui, por exemplo, o C e o D. CD é diferente de E, F, a natureza, a essência, as letras são distintas. E se a letra C e a letra D tivessem um número, seriam elementos diferentes, ou seja, o C seria o 4, o D seria o 5, formando 45. E como o E e o F são elementos distintos, eles teriam outras numerações. Então, eles seriam tanto diferentes pela ordem, quanto pela natureza, surgiriam novos elementos. Então, a forma do arranjo está aqui. Lembra que o N é a quantidade de elementos, que poderia ser M também. E o P refere-se a tomadas de decisão ali, de quanto em quanto que eu estou organizando. Eu tenho aqui 4 seleções de futebol. Então, quais são elas? Brasil, Espanha, Portugal e Uruguai. Então, são quantos elementos? Opa, vamos pegar aqui. Já que ele trabalhou com N, vamos trabalhar com N aqui. São 4, concorda comigo? 4 países que disputam um torneio. Quantos são as possibilidades de classificação para os 2 primeiros lugares? Então, observa, de 4 elementos ali, eu estou organizando, tomando de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, meu P é a ordem que eu vou estar trocando ali para ver quem vai fazer parte do ranking do primeiro e do segundo lugar. Já observando que o N é diferente do P, lembra que se o N for diferente do P, será arranjo ou combinação. Porque eu estou pegando uma parte e trocando de lugar, não estou envolvendo todo mundo. Mas será que vai ser arranjo mesmo? Vamos perguntar. A ordem importa? Sim. Se eu falar que o primeiro lugar é Brasil e o segundo é Espanha, falar primeiro Brasil e depois Espanha, Brasil vai ganhar o primeiro colocado. Se eu falar agora Espanha e depois Brasil, quem vai ficar em primeiro colocado?
a Espanha. Então a ordem vai alterar todo o sentido ali. Ela vai alterar a natureza ali, que seria a classificação do primeiro e segundo lugar. Então, se a ordem importa para mim, isso ali deixa ele não será, né, combinação e passa a ser arranjo. E como é que eu posso aplicar a ideia de arranjo ali? Eu usaria, né, o N seria 4 e o P seria 2. Então eu teria 4 fatorial, subtraindo 4 tira 2, daria o quê? 2 fatorial, pegando o fatorial maior em função do menor, não posso cortar ali já direto, tá? Então aqui ficaria 4, 3, 2 fatorial, cancelando 2 fatorial com 2 fatorial, sobraria 4 e 3, e 4 vezes 3 me daria 12 ali, possibilidades de estar trocando esses elementos para formar o pódio ali do primeiro e do segundo lugar. Bem facinho, bem tranquilo, né? O outro exemplo que eu trago para tentar desmistificar e mostrar para vocês a natureza, a diferença entre natureza e a ordem, seria esse exemplo aqui. Então, observa, eu tenho um conjunto B, onde os elementos que constituem esse conjunto é o 2, o 4, o 8 e o 6. E ele pede para eu fazer agrupamentos. De quantos elementos? 2. Então, o meu quantitativo era 4, que eu chamei de N, e eu estou tomando de 2 em 2 para fazer esses agrupamentos. Então, como eu estou pegando só uma parte, isso aí para mim poderia ser um arranjo, né? Ou combinação. Mas será que a ordem importa se eu for analisar não o subconjunto? Eu vou analisar os elementos separados. Vamos pegar um exemplo. Se eu pegar o 2 e o 4, que são elementos que estão lá dentro, e eu analisar agora o 4 e o 8, concorda comigo que vai formar elementos que são diferentes entre si. O 4 e o 8 e o 2 e o 4 são diferentes entre si. Então, eles vão diferenciar pela natureza, pela sua essência. Certo? O 2 e o 4 e o 4 e o 8 são números diferentes ali. Agora, eu posso também analisar o 1 e o 2, que são elementos lá dentro, do 2 e o 1. Observa que, se eu for analisar um número, isso aqui é diferente. Porque se eu trocar a ordem deles, trocando a ordem, eu gero um número diferente. Então, eu tenho o 12, que seria 1 e 2, e eu teria o 21 se fosse 2 e 1. Então, lembra que eu não estou trabalhando isso aqui como subconjunto, estou trabalhando isso aqui como elementos. É a mesma coisa se eu tivesse o 24 e o 48, ou seja, são naturezas diferentes, são números aí diferentes. Mas se eu alterasse a ordem, o que diferenciaria eles não seria a natureza aqui, porque continua sendo o mesmo elemento, o 1 e o 2. O que vai diferenciar eles aqui é a ordem. Ou seja, se eu colocar um primeiro, depois o 2, vira 12. Se eu trocar, vira 21. Então, dá para entender um pouquinho aí do que quando eu falo que o arranjo ele difere tanto pela natureza, quanto pela natureza ou pela ordem. Agora, para ser combinação, a ordem não vai importar. Ele só vai ser diferenciado pela natureza em si. Então, nós vemos que nós temos alguns tipos de agrupamento. Vamos fazer um resuminho, então, até o momento em que nós vimos de análise combinatória. Nós vimos que o número de objetos ele é igual ao número de posição. Se o número de objetos for igual à posição e eu trocar todos eles de lugar, se isso for verdade, se for igual, estou trocando todo mundo, estou fazendo permutação, que geralmente é mais anagramas. E quando eu pego o número de elementos e eu estou organizando eles em posições que é uma quantidade menor do que o quantitativo que eu estou trabalhando, isso aí seria pegar uma parte para estar trocando de lugar, eu poderia estar aplicando arranjo ou combinação. Se a ordem importar, arranjo, temos a fórmula aí. Se a ordem não importar, combinação. O mapa mental das fórmulas, que se você quiser copiar, permutação é N fatorial, permutação com repetição, nós temos essa fórmula aqui, vimos na aula anterior, volta lá, acessa a nossa aula. Arranjo, que nós vimos aqui, o M ou N refere-se ao quantitativo de elementos e o P é uma parte desses elementos que eu estou trocando de lugar, não estou mexendo com todos, e sim uma parte deles. E a combinação, essa fórmula aqui, o que difere da fórmula do arranjo de combinação é o P que é multiplicado aqui no fatorial.